irmãos e irmãs, a paz seja com todos vocês. É um prazer imenso estar aqui, trazendo um pouquinho aí do conhecimento acadêmico, do conhecimento profissional que tenho a respeito desse assunto. E é de uma honraria muito grande poder voltar, a quadrangular, trazendo aí um tema que particularmente eu curto muito estudar, gosto muito, que é a área criminal, e trabalho com isso, e trazendo pela perspectiva correta, que é a perspectiva bíblica. Então, já de antemão, agradeço a irmã Elzi por me convidar e eu espero que essa palestra possa não só agregar conhecimento, mas edificar a sua vida também. Então, antes de tudo, gostaria de orar pedindo ao Senhor, que nos dê direção, que nos capacite, de modo que a gente venha aí fazer tudo de acordo com a vontade dele e para a glória dele, Então, vamos orar, irmãos. Deus, nós te damos graças pelo dia de hoje, te agradecemos porque nesta manhã, Pai, neste dia, a tua misericórdia se renovou sobre as nossas vidas, Deus. Pedimos ao Senhor perdão, Pai, pelos nossos erros, pelos nossos pecados, e pedimos ao Senhor, Deus, que venha ter nesse momento misericórdia sobre a nossa vida, venha ter graça, que o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai, que o Senhor venha plantar a semente no nosso coração, de modo que ela venha germinar, Pai, e venha render bons frutos, Deus. Que o Senhor edifique a tua igreja neste momento, Pai. Que o que eu for falar aqui, Deus, não venha de mim, mas venha do Senhor, Pai. Traga o conhecimento necessário que nós precisamos ter, Deus, para enfrentar esse mundo, para propagar o teu evangelho, enfim, Pai, para trabalhar para o reino. Nos ajude, Pai, e nos conduza nessa conversa. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. O tema de hoje é violência doméstica contra a mulher e o desafio da igreja. Cabe a gente lembrar que a violência doméstica ela é um pouco mais ampla do que eu vou falar aqui. A violência doméstica ela abrange também outras vítimas além da mulher, como por exemplo a criança, sendo o homem, o marido, enfim. Mas hoje, especificamente, eu vou falar sobre a violência doméstica contra a mulher. Por quê? Porque nós estamos tratando nesse mês, no mês de outubro e do Outubro Rosa, com temas específicos para mulheres. E como é um assunto muito amplo também, se eu trouxesse apenas violência doméstica, sem nominar qual vítima seria, quem seria, a gente poderia aqui ficar horas e horas falando e mesmo assim não daria conta. Então, mesmo especificando que é contra a mulher, eu ainda resumi ao máximo porque é um assunto aí que rende muita conversa. Então, vamos lá. A violência doméstica, ela é uma violação muito comum dos direitos humanos. Ela acontece muito, infelizmente. E ela está presente em todas as classes sociais, desde o mais pobre ao mais rico. E atinge também a todas as pessoas. Especificamente, um grupo chamado do grupo mais vulnerável, que são quem? São as mulheres, são as crianças e os idosos. Hoje, especificamente, nós vamos tratar das mulheres. Para que uma violência se caracterize, uma violência contra a mulher, se caracterize como violência doméstica, a Lei Maria da Penha nos fala que o agressor ele tem que ser ou parente da vítima ou possuir algum vínculo com a vítima, ou ter possuído também. Por exemplo, um ex-namorado, um amigo que frequenta a casa, o marido, o filho, o neto, enfim, tem que ter uma ligação parental com a vítima, ou uma ligação mesmo de amizade, um vínculo com ela que de fato frequente a casa dela. Enfim. E aí, entendendo isso, sabendo o que é a violência doméstica contra a mulher, quais são os meios para se caracterizar como violência doméstica, a lei também nos traz os tipos de violência, quais são os tipos que podem acontecer e que a lei especifica e protege. São 5 tipos. A física, a violência física, a psicológica, a sexual, a moral e a patrimonial. A física é aquela mais conhecida, que ocorre na prática de uma conduta que ofende a integridade da mulher ou fere a sua saúde, a saúde corporal da mulher. Por exemplo, espancamento, arremesso de objetos, a gente vê muito isso na prática, sufocamento, lesões no corpo da mulher, com objetos cortantes e até mesmo arma de fogo. Já a violência psicológica, que é a segunda trazida aí, pela lei,
ela é caracterizada por qualquer conduta que cause algum dano emocional ou mexa na autoestima da mulher, né? Diminui essa autoestima da mulher ou até mesmo controla o comportamento da vítima. Então, se você conhece alguém que controla o comportamento da vítima, que diminui a mulher, né? Enfim, se você conhece algum perfil assim, saiba que isso se caracteriza, né? A gente, óbvio, tem que analisar o caso concreto, mas isso se caracteriza como uma violência também. O exemplo disso, o exemplo de violência psicológica: ameaça, humilhação, manipulação, constrangimento, proibição de sair de casa para estudar, para trabalhar, proibição de falar com determinadas pessoas, chantagens, enfim. Isso aí caracteriza uma violência. Tem a violência sexual, que é aquela violência onde o agressor, ele obriga a vítima a praticar, né, a manter uma relação sexual ou a participar de uma relação sexual que ela não queira. E normalmente esse tipo de violência é caracterizada por ameaça, por intimidação da vítima, por coação e às vezes até mesmo pelo uso de força. Tem a violência moral, essa também não é muito conhecida, mas ela pode ser entendida como calúnia, difamação, injúria. Por exemplo, acusar a mulher de uma traição. Isso é uma violência moral e ela a mulher tem proteção por lei. Fazer críticas não verdadeiras à mulher, expor a vida íntima da vítima, isso também é uma violência moral. Desvalorizar a vítima, por exemplo, pelo modo de se vestir, enfim. E por último, nós temos a violência patrimonial, que é quando o agressor, ele controla, por exemplo, o dinheiro recebido da mulher, destrói documentos pessoais, bens da mulher, bens, por exemplo, que ela conquistou trabalhando. É o tipo de violência que configura retenção. Ele pega as coisas, subtrai as coisas da mulher ou destrói elas parcial ou totalmente para ele. Destrói elas, né, com o intuito de apenas destruir, enfim, ou com outros intuitos também. Mas caracteriza por isso, né, pela retenção, pela subtração e pela destruição parcial ou total dos bens. Então, entendendo isso, quais são esses tipos de violência, a gente consegue detectar na prática que a violência doméstica ela possui um ciclo silencioso e gradual. Por exemplo, normalmente, nenhum caso de violência doméstica começa com a violência física. A violência física normalmente é o último grau. Primeiro, o agressor ele começa ofendendo, então ele começa com a violência moral. Às vezes ele começa a reter as coisas da mulher, a querer proibir ela de fazer algumas coisas, de sair. Então vem aí a violência patrimonial. E por último, ele vai aí e parte para o ataque, que é a violência física. Então normalmente você não vai ver o agressor começando com espancamento. Ele vai trazer outros sinais, outras violências antes de chegar a essa. E isso por quê? Porque ele distorce qual é o papel, qual que é a identidade da mulher no relacionamento, qual que é a sua identidade também no relacionamento e qual que é a identidade do casal, qual que é o objetivo ali do casal, quem é quem ali, enfim. E às vezes ele faz da mulher sua propriedade e entende que pode fazer qualquer atrocidade com ela. E muitas das vezes essa distorção de identidade, de quem é a mulher, de quem é o homem, de quem é o casal, ela é tão grande que a mulher, por exemplo, e muitas das vezes, muitas mesmo, ela se sente culpada por ser agredida e isso faz com que ela se cale, faz com que ela não queira falar com as pessoas, não queira denunciar. Primeiro porque ela se sente culpada, né? Porque ela acha que o homem a agride, né? O agressor a agride por uma atitude que ela fez. Então ela fica, né? Enfim, achando que ela tem que passar por aquilo ali. E segundo, porque ela se sente envergonhada. Ela se fecha, né? Sabe que aquilo ali é algo vergonhoso para a sociedade, então ela também não fala. É como se fosse um jogo. Entenda a violência doméstica dessa forma. É como se fosse um jogo. Entenda a vítima, né, dessa forma. Onde ela precisa sempre acertar para não receber punição. Se ela errar, ela recebe essa punição, que no caso é a violência. Então ela se sente em dívida com o agressor, sabe? Ela se sente totalmente rendida a ele, né, aos pés dele,
e não tem forças para sair disso. Uma coisa que é importante a gente destacar aqui é que a gente consegue perceber que antes de acontecer a violência física, antes mesmo da violência deixar uma marca no corpo da mulher, ela deixa uma marca na alma. Porque a violência já está acontecendo há muito tempo. Ela não vai... A física não é a primeira coisa a acontecer. E nós, igreja, e aí já vai um ponto para nós, precisamos nos alertar quanto a isso. Às vezes há mulheres sofrendo, já com feridas na alma, e a gente nem detectou ainda, e fica aí esperando acontecer o alarmante, que é no caso a violência física. Mas esse é o último estágio. Mas aí você vai me perguntar, Scarlett, passando por tudo isso, por que ela não denuncia logo e sai desse relacionamento? Porque, gente, muitas das vezes, como eu disse, a mulher tem vergonha e medo. Há muitas razões para ela permanecer nesse relacionamento. Há o risco de rompimento, ela é ameaçada se sair. Às vezes, quando, por exemplo, tem filhos na relação, né? O marido ameaça falando que vai tirar os filhos dela, vai ficar com os filhos. Às vezes a mulher também não tenha confiança em contar para as pessoas. Muitas dessas mulheres se isolam da família, se isolam dos amigos nesse período difícil. Então, assim, há muitas barreiras que impedem esse rompimento, sabe? E eu trouxe para vocês aqui vários dados, mas eu vou só especificar vou deixar os outros para amanhã, para falar com o pessoal amanhã pessoalmente. Mas um dado muito importante que eu quero trazer aqui para vocês é que de todas as violências registradas pelo 180, violências domésticas contra a mulher, no Brasil, 40% são de mulheres evangélicas. E esse número é muito preocupante. O lugar onde deveria ser seguro, né, por ser um ambiente evangélico, não é seguro para as mulheres. 40%, gente, é um número muito grande. E é uma pesquisa concreta, uma pesquisa confiável da Universidade Mackenzie, que é uma universidade também evangélica, né? E só um outro dado importante para trazer para vocês é que, segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em 2020, na pandemia, foram registradas 105.821 denúncias de violência contra a mulher. É um número alarmante, né? E diante de tudo isso, sabendo desses números alarmantes, principalmente desse, que 40% se refere a mulheres evangélicas, qual que é o papel da igreja nisso? Como que a gente deve se posicionar? O que a gente deve fazer? A primeira coisa, a gente deve remeter à Bíblia. Nós vamos abrir agora em Efésios, lá no capítulo 5, um capítulo que normalmente é polêmico, né, porque traz a questão da submissão da mulher, enfim. Mas é um capítulo, gente, maravilhoso, e que se a gente interpretar da maneira correta, como deve ser interpretado, não há dificuldade nenhuma em ver como o Senhor nos ama, como o Senhor ama nós mulheres e também aos homens, enfim, a família, a instituição família. Então vamos abrir primeiro a partir do versículo 21. O versículo 21, antes de falar a respeito da submissão das mulheres, diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Como cristãos, todos nós somos chamados a manifestar uma disposição de servir e de nos sujeitar ao próximo, por temor a Cristo. O cristão é chamado para servir aos outros irmãos. Essa convocação geral, ela também é aplicada especificamente nas relações conjugais, como a gente vai ver aí nos próximos versículos. Vamos lá. Efésios 5, 22 ao 33. Vamos ler. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio Salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério,
Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então aqui nesse texto de Efésios, a gente consegue ver como que deve ser a relação conjugal, né? A relação do homem com a mulher. Descreve bem com detalhes o que se espera de uma dinâmica dessa relação. No versículo 22 fala: mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. E aí acrescenta logo em seguida: maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Portanto, o que nós vemos? O texto mostra que a submissão da mulher deve corresponder ao amor sacrificial do marido por ela. Assim, segundo o conceito bíblico de submissão, a mulher não deve se submeter à violência do marido, mas sim ao seu amor. A igreja de Cristo, gente, em sua multiforme sabedoria e discernimento, tem força moral suficiente e conteúdos capazes de reduzir esses terríveis indicadores que eu falei para vocês, esses números alarmantes de violência dos lares e principalmente dos lares cristãos, né? Nós precisamos, como igreja, ser parte da solução e não parte do problema. Mas para que isso aconteça, é essencial, gente, que os ensinos que tratam da submissão feminina sejam íntegros, sejam ensinos corretos, que sejam de acordo de fato com as escrituras, sabe? E convoquem não somente as esposas a terem uma atitude de companheirismo amoroso e de respeito que elas devem ter para seus maridos, mas também convoque os maridos a amarem as suas mulheres como Cristo amou a igreja e por ela se sacrificou. Então, para que dê certo, é necessário que as duas partes cumpram com o seu trabalho, tanto a mulher quanto o homem. E diante disso, diante dessa consciência das escrituras, dessa passagem, né, da interpretação correta, o que nós devemos fazer como igreja? Nós que estamos ali fora, né, do casamento ali, dessa violência doméstica. Vamos ler comigo Provérbios, vamos lá agora no Antigo Testamento. Provérbios 31, do 8 a 9, diz assim: abre a tua boca a favor do mudo, pela causa de todos que são designados à destruição. Abre a tua boca, julga retamente, e faze justiça aos pobres e aos necessitados. Sabe aquela frase que a gente escuta muito, que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher? Pois é, esse ditado é um ditado muito popular, mas ele não é um ditado bíblico. Ele é muito conhecido, né? Mas há muito crente que aplica isso na vida. E esse ditado não deve ser aplicado na nossa vida, principalmente nós crentes regenerados. Conhecendo a verdade que brota do Evangelho, entendendo esse texto que eu li de Efésios, claramente, e esse texto agora de Provérbios, claramente vemos que esse ditado não se aplica à nossa vida. Nós, como cristãos, precisamos erguer a nossa voz e estender a mão para ajudar a essas mulheres, a essas vítimas. Nós não devemos nos calar e, dependendo da situação, nós devemos sim denunciar. A igreja, o corpo de Cristo, ela deveria ser um lugar seguro para a mulher se refugiar, um lugar onde as vítimas possam conversar sobre o assunto e pedir ajuda, um lugar onde ela busca auxílio e é acolhida. Contudo, nem sempre a igreja está preparada para isso, nem sempre há um preparo pastoral para isso, né? A igreja local, às vezes, nem sempre sabe tratar dessa situação, das consequências dela, enfim. E por isso essa palestra, né, esses assuntos são tão pertinentes para nós, igreja, para nós nos prepararmos para isso. E essa falta de preparo teológico, ela pode muitas vezes não só impedir com que a mulher venha até a igreja, como ela também pode contribuir e até mesmo alimentar a situação. Se a gente interpretar a Bíblia da forma errada, a gente alimenta essa situação. E quando uma mulher em situação de violência doméstica procura aconselhamento na igreja, ela nem sempre obtém a ajuda que precisa, normalmente tem um irmão ou tem uma irmã que vai falar assim: não, perdoa, vamos orar, não, continua sendo submissa, que vai dar tudo certo. E ok, ela pode continuar sendo submissa, ela pode orar. De fato, nós temos que orar mesmo, nós temos que perdoar mesmo. Eu não estou falando que não se deva fazer isso, mas às vezes a situação requer muito mais do que isso, requer de fato ações, outras atitudes, entende? Eu não estou dizendo que ela não deva perdoar, ela tem que perdoar.
E eu também não estou dizendo que Deus não pode transformar. Eu tenho absoluta certeza de que Deus pode transformar o coração do agressor. Deus pode regenerar o coração do agressor, assim como Ele regenerou o coração daquela vítima, o nosso coração. Ele pode regenerar. Tenho certeza disso. Mas, para que o pecado seja vencido, porque a violência doméstica, a violência, ela é um pecado, para que ele seja curado, a ferida, ela tem que ser exposta. Não adianta ter um perdão cego, gente. Perdão genuíno tem que preceder o arrependimento. Antes de haver o perdão genuíno, é preciso haver arrependimento. O arrependimento, ele precede a mudança, né? E a mudança faz com que o pecado seja cessado. Então, esse tipo de atitude que trata questões penais, questões criminais, apenas com ferramentas espirituais, não dá mais para a gente ter. A gente precisa se posicionar. A palavra de Deus nos fala para nos posicionarmos diante daqueles que estão mudos, daqueles que precisam, diante, né, da sociedade aí, em favor daqueles necessitados. Nós não podemos mais ser uma igreja míope. Uma igreja míope é aquela que não enxerga as coisas direito, que só vê o pecado quando aquilo é grande, que não vê as pequenas falhas. Nós precisamos ser um corpo de Cristo mais ativo, que presta mais atenção no próximo e que serve ao próximo. Deus nos chama, irmãos, para sermos pacificadores. Nós temos que procurar a manter a paz da igreja. Precisamos aprender a chamar a violência pelo nome, que é pecado, como eu disse, e o pecado, ele é um problema de caráter, porque aqueles filhos que são redimidos por Deus refletem o caráter de Deus, que é o amor, e não a violência. Então, o homem que agride a esposa precisa de tratamento do seu caráter. Assim como a mulher que agride seus filhos também, por exemplo, né? Elas precisam de tratamento de caráter também. E nós, igrejas, precisamos trabalhar nisso, precisamos proporcionar um ambiente, né? Um lugar com que elas possam tratar esse pecado. Essas nossas irmãs de fé, que são vitimizadas né, pela violência em casa, enfim, elas muitas das vezes são vitimizadas por ter uma leitura legalista das escrituras, que mantém elas aprisionadas naquele relacionamento. E aí, às vezes, elas acabam nem pedindo socorro por acreditar que aquilo ali é o correto. Então, gente, vamos estudar as escrituras. É importante que a gente medite na palavra, estude a palavra, para que a gente saiba de fato que aquilo que a gente está fazendo é de fato o que Deus quer para a nossa vida, de fato a vontade de Deus. Então, partindo para a conclusão, a gente percebe então que a igreja ela tem por dever preservar não apenas a instituição familiar, mas a vida dos envolvidos também. Não é um problema só das mulheres, é um problema da igreja. Nós todos podemos desempenhar um papel de conscientização, né? Um papel ali nessa área. Tudo aquilo que afeta os membros do corpo de Cristo, afeta todo o corpo. Não é possível pensar que mulheres continuem sendo espancadas, machucadas em seu corpo e tendo integridade física ameaçada e o silêncio continue a reinar nas igrejas. Não é possível. Elas fazem parte também do corpo de Cristo. Nós não podemos e nem queremos mais ficar de olhos fechados, fazendo de conta que a gente não conhece as nossas irmãs, que a gente não sabe que as nossas irmãs sofrem, né? Muitas vezes em silêncio, por vergonha, por medo, como eu disse. Mas nós precisamos ser um lugar seguro para elas, nós precisamos fazer o papel igreja, ser a igreja de Cristo nessa terra. E cabe lembrar que às vezes não só as mulheres vítimas são afetadas, mas os filhos também são afetados, né? E muitas das vezes o agressor, ele faz discípulos também. Assim como Cristo fez discípulos para a bondade, para o amor, aquele agressor também faz discípulos para a maldade. E às vezes o filho, vendo o pai ali agredir a mãe, ele vai crescer naquilo ali, achando que aquilo é normal, também um dia poderá ser um agressor. Então, por isso, gente, é necessário urgente, que a gente tome atitudes, que a gente seja igreja, que a gente não seja omisso, tá? Não seja omisso a esse pecado. E ser omisso a esse pecado também é um pecado. Então, vamos lembrar que a mulher que é vítima, ela precisa de restauração, ela precisa de ajuda. E não só ela, mas também o agressor, né? Que às vezes faz parte da igreja também. A primeira, né, no caso, precisa de acolhimento e de justiça. E o primeiro precisa de redenção. Então, que nós como igreja sejamos boas influências para essas pessoas,
que nós como igreja peguemos, né, esse nosso papel de igreja e coloquemos em prática. Que o amor de Cristo seja suficiente para a restauração dessas mulheres que sofrem dentro de casa, que sofrem essa violência, e que o amor de Cristo também seja suficiente para que haja arrependimento na vida do agressor. E que Deus nos use, que Deus nos capacite para a gente transformar esses corações. A gente transformar esses corações não, né? Porque quem transforma é o Espírito Santo. Mas para que a gente seja usado para esses corações serem transformados. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Sei que foi rápido, mas qualquer dúvida podem me mandar mensagem, podem falar comigo, eu estou à disposição. Um beijo e fiquem com Deus. Deus te abençoe.